Olá, turminha do quinto ano. Vamos dar continuidade às nossas aulas, hoje com a disciplina de Geografia, na página 17 do livro didático, cujo tema é Composição da População Brasileira. Vamos conhecer um pouco sobre a pirâmide etária. A população também pode ser analisada por meio de gráficos chamados de pirâmides etárias. Esses gráficos representam a estrutura de uma população organizada por sexo, masculino e feminino, e idade, em determinado período. Observe a pirâmide etária brasileira, construída com base nos dados do Censo Demográfico de 2010. Então, aí no livro de vocês vão poder perceber que a pirâmide ela é dividida em 3 etapas: a base, o corpo e o ápice. A base são as crianças e jovens de 0 a 19 anos. O corpo, os adultos de 20 a 59 anos. E o ápice são os idosos acima de 60 anos. Certo? Em 2010, aproximadamente 33% da população brasileira formava a base da pirâmide etária do Brasil. Conforme esse dado, pôde-se verificar a necessidade do governo investir mais na educação de crianças e jovens, construindo creches, escolas e universidades. Então, como vimos aí, a taxa de natalidade aumentou com o passar dos anos. Daí a questão da construção de mais escolas, de creches e até de universidades. Na página 18, temos aí, certo, as atividades relacionadas a essa pirâmide. Com base na observação do gráfico da página 17, responda: qual é o nome desse tipo de gráfico? Que informações ele apresenta? Está lá em cima do gráfico essas informações. O gráfico está dividido em 3 partes, em 3 etapas. Quais são elas? Eu acabei de citar. O que é que representam as cores verde e lilás? O que significam os números que estão ao lado da pirâmide? Localize a sua faixa etária e verifique se nela, em 2010, havia mais homens ou mulheres. Temos aí na página 19, certo? Recorte as imagens e as informações abaixo e colhe-as no quadro, nos locais corretos. Depois complete o quadro com os dados sobre a composição da população brasileira por idade, informando o que o governo precisa fazer para atender às necessidades de cada faixa etária. Então, temos aí as parcelas da população, onde vocês irão colar as imagens dos idosos, dos adultos e das crianças e jovens, certo? Vai dizer sobre a questão da porcentagem de cada imagem, lembrando, baseado nos dados do Censo Demográfico de 2010. E o que é que o governo precisa oferecer? O que é que o governo precisa oferecer para os idosos, para os adultos e para as crianças e jovens? Vocês vão recortar essas imagens aqui e colar elas aqui. Na página 20, temos uma atividade que infelizmente não poderemos fazer agora, já que estamos distantes. Precisaríamos estar na sala para fazer esse levantamento quanto à idade de cada um, quanto à questão do sexo, da quantidade de meninos e meninas, de homens e mulheres na sala. Então, essa atividade ficará para um outro momento. Na página 21, certo? Analise o mapa Brasil total de homens e mulheres e depois resolva as atividades propostas. Temos aí cada região, a quantidade de homens e mulheres. Esse levantamento foi feito em 2010,
certo? Só lembrando aí que esses dados serão atualizados ao final de 2020, como a gente sabe que o censo demográfico, ele é feito de 10 em 10 anos, então 2020, final de 2020, será feito outro levantamento, então temos aí a quantidade de homens e mulheres de cada região, e vocês vão responder essas questões baseadas nesse mapa, certo? Só lembrando que a letra B é uma resposta pessoal. Nessa região há mais homens ou mulheres? Lembrando, a gente tem que olhar a questão da região Nordeste. E na letra C, não é para marcar uma questão apenas, são duas questões corretas. Então, boa aula, bons estudos, né? E na próxima aula, no próximo momento, na disciplina de Geografia, faremos essa correção. Então, até breve.